Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos que vamos, né? Estamos estudando, fazendo uma série de estudos sobre Provérbios, capítulo 25 hoje. Hoje é o capítulo que nós vamos estudar. Começamos lá em Provérbios 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Já estamos em Provérbios 25. E com a graça de Deus, quem sabe essa semana nós terminamos o livro de Provérbios, tá bom? Então, Provérbios 25, o texto sagrado nos diz o seguinte: são também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escória e sairá vaso para ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. A respeito do que os teus olhos viram, não te apresses a litigar, pois ao fim, que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir e não se te apegue a tua infâmia, a tua vergonha aqui. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frescor de neve no tempo de ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Achastes com mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Maçã, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Como quem se despe num dia frio, e como vinagre sob feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. O vento norte traz a chuva, e a língua fingida o rosto irado. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25 é o que você está ouvindo agora, é o que a gente está ensinando para vocês. Mas que lições preciosas podemos aprender dentro desse capítulo 25 do livro de Provérbios? Nós temos algumas ênfases aqui: a humildade, a comunicação sábia e a reconciliação como os três temas principais abordados em Provérbios 24. Nós vemos sabedoria para relacionamentos poderosos aqui. Provérbios foi colecionados pelo rei Ezequias, aqui no versículo 1, e aplicados na corte real e a vida comum nos tempos de Ezequias, apesar de serem provérbios escritos pelo grande rei Salomão. Esse capítulo revela que a verdadeira grandeza está no autodomínio, na autorresponsabilidade, no autodomínio e na integridade, e não no poder. A estrutura aqui do texto são diálogos sobre a autoridade, de 1 a 7, conflitos, como podem ser resolvidos, de 8 a 10, comunicação, de 11 a 15, e a convivência entre as pessoas, de 16 a 28.
Primeiro lugar, primeiro destaque, relacionamentos com autoridades. Como é que a gente lida com as autoridades? De 1 a 7, o versículo 15, fala sobre isso. Primeiro, ele traz uma relação entre o mistério de Deus versus, do outro lado, o contraponto, o contraste, a glória dos reis, no versículo 2 e 3. Ele diz que a glória de Deus é encobrir e dos reis investigar. O princípio aqui que nós aprendemos é que líderes sábios buscam justiça e não controle absoluto. Segundo lugar, vemos a humildade como promoção, de 6 a 7, quando ele diz: não procures lugar entre grandes, melhor é ser promovido do que humilhado. Ilustrando para nós hoje, quem sobe degraus quebrados acaba caindo rapidamente. Vou repetir: quem sobe degraus quebrados acaba caindo rapidamente. Em terceiro lugar, vemos paciência na persuasão. No versículo 15, ainda dentro do mesmo bloco, língua branda quebra os ossos. E a aplicação para nós hoje é: a autoridade não grita, mas convence os seus liderados, a sua área de influência, com respeito. Um exemplo disso é Neemias, no capítulo 2, de 1 a 8, como Neemias, de forma eficaz, exerceu uma influência extraordinária no seu templo, restaurando os muros de Israel, voltando com a grande turma, a terceira leva que voltou do cativeiro, restaurando o templo, os muros, e restaurando junto com as 3 levas de Zorobabel, Esdras, Neemias, restaura os muros ao redor de Jerusalém que estavam destruídos. Então vemos aqui, que a autoridade que não grita, mas convence com respeito e mobiliza pessoas dentro de uma missão, dentro de um propósito. Segundo lugar, o manejo sábio de conflitos, do versículo 8 ao 10 e o 21 a 22. Primeiro aprendemos prudência em disputas, no versículo 8 a 10, quando ele diz: não reveles o segredo alheio, a tua reputação será salva. Aqui nós vemos um alerta para nós hoje. Fofoca é uma bomba que destrói 3 vidas: quem fala, quem ouve e quem é falado. Então, toda fofoca destrói pelo menos 3 vidas: a vida de quem fala, a vida de quem ouve e a vida de quem é falado. Então, não seja um fofoqueiro, não seja um contencioso nesse sentido. Segundo lugar, amor aos inimigos, de 21 a 22. Dá pão ao teu inimigo, isso lhe serás como brasas, Lá em Romanos 12 também fala sobre isso. A tese que nós temos aqui é: bondade desarma o ódio e vingança perpetua ciclos. Vingança perpetua ciclos e a bondade, pelo contrário, desarma o ódio. Romanos 12, 20 nos ensina sobre isso, como eu falei. Capítulo 12, a partir do versículo 9 ao 21, nos ensina chaves relacionais extraordinárias que, se colocarmos em prática na nossa vida, eu tenho certeza que a sua vida será tremendamente abençoada. Terceiro pontinho que queremos passar para você: comunicação que constrói. Comunicação que constrói. Os versículos 11 a 14, o versículo 23 e o versículo 25. Primeiro lugar, palavras no tempo certo, versículo 11. A palavra dita a seu tempo são como maçãs de ouro. Uma ilustração aqui para nós hoje é que conselho na hora errada é remédio vencido. Não cura e, pelo contrário, acaba intoxicando. Então, fale a palavra no tempo certo, porque conselho na hora errada é remédio vencido. Não cura e acaba intoxicando as pessoas. Segundo princípio que aprendemos aqui é a fidelidade no falar, versículo 13. A Bíblia diz: o mensageiro fiel é um refrigério ao seu senhor. Em contraste aqui está a mentira, que tem perna curta, e a verdade, que tem asas longas. Então, ande na verdade, não ande na mentira, porque a mentira tem perna curta. Terceiro lugar, o efeito das palavras negativas, versículos 23 a 25. A língua furiosa traz chuva de problemas. E a advertência aqui do versículo 23 é: crítica destrutiva é veneno que mata comunidades. Então tome cuidado, não seja uma pessoa crítica, negativa, pessimista, porque crítica destrutiva é veneno que mata até a coletividade, até as comunidades. Em quarto lugar, aprendemos sobre moderação na convivência.
moderação na convivência. Versículos 16 a 17, versículo 27. Primeiro destaque aqui são os limites na intimidade, de 16 a 17. Quando ele diz, achaste mel, come só o necessário, não sejas importuno. O princípio aqui é que até coisas boas viram idolatria quando são consumidas sem freio. Um exemplo são as redes sociais. Se consumidas sem freio, algo que parece ser bom pode ser maléfico, viciante e compulsivo. Então toma cuidado, tá bom? Até coisas boas viram idolatria quando consumidas sem freio. Segundo destaque que temos aqui, a busca excessiva de glória, no versículo 27. Comer muito mel não é bom. Buscar a própria glória é pesado. Aqui nós vemos uma crítica aos cristãos que ficam buscando holofotes, que servem a si mesmo e não a Cristo. Não faça isso. Não faça como os fariseus, escribas, herodianos, saduceus da época de Jesus. Cristãos que, naquela época, claro, não cristãos, ali religiosos, que buscavam holofotes, servindo a si mesmos e não a Jesus de Nazaré, não reconheceram Jesus como Messias prometido a Israel. Mateus 6, versículo 1. E o quinto princípio que aprendemos é o autocontrole como fundamento da sabedoria. Versículos 24, 25 e o último versículo 28. No 24, primeiro destaque é a paz num telhado. Quando ele diz, melhor é viver num sótão que com a mulher briguenta. Aqui vemos um alerta sobre o perigo dos conflitos domésticos, como um inferno antecipado. Conflito doméstico é um inferno antecipado, então evite isso a todo custo. É melhor ter paz no telhado do que viver dentro de uma casa onde vive tendo conflitos, brigas e coisas terríveis. Segundo lugar, versículo 26, integridade comprometida. Fonte turva é o justo que cede ao ímpio. Aqui nós vemos uma advertência, negociar valores é poluir a alma. Negociar valores é poluir a alma. Não faça isso jamais, porque a sua integridade pode ser comprometida. Terceiro lugar, cidade sem muros, no versículo 28. Quem não domina o seu espírito é uma cidade derrubada. Aqui é uma metáfora, Nós vemos que o autodomínio é uma muralha contra ataques de pecados. Então, seja uma pessoa que tem autodomínio, domínio próprio, temperança, moderação, equilíbrio, porque isso será como uma muralha contra os ataques do pecado, tá bom? Nós vemos várias ênfases aqui pastorais, do versículo 6 ao 7, a humildade nas relações. Quando aplicamos de forma prática, suba por mérito e não por manipulação. Versículo 11, vemos palavras oportunas, o silêncio vale ouro e a palavra certa é um diamante. Do 21 ao 22, vemos o amor radical, o inimigo alimentado vira amigo em potencial. No versículo 24, vemos a harmonia conjugal, casa sem paz é prisão de luxo. E no versículo 28, o autogoverno. Quem não controla o espírito é escravo das suas emoções. Então, Provérbios 25 é um tratado sobre a arte de viver com graça, porque aprendemos aqui que as palavras podem curar as pessoas. A humildade eleva o ser humano a um novo patamar diante de Deus, diante dos homens, e o autocontrole constrói legados extraordinários. É o que nós aprendemos aqui, tá bom? Algumas características comuns, analogias contundentes, do versículo 9 ao 10, comparando a fofoca com uma espécie de incêndio em favela, e a língua sem controle como uma espécie de cidade invadida por bandidos. Vemos também conexões com a cultura brasileira, Uma crítica à busca por status nas redes sociais, no versículo 27, e a comunhão forçada que acaba sufocando e pode destruir amizades, no 17. Alguns apelos aqui à igreja do Senhor Jesus. Pare de alimentar rixas e comece a alimentar inimigos, ou seja, fazer coisas boas mesmo para quem não merece. E pare de arrumar confusão com os outros, é o que nós aprendemos no versículo 21. No versículo 11 aprendemos que a sua língua é um bisturi ou é faca.
Será que a sua língua é um bisturi que promove cura ou é uma faca que fere e machuca as pessoas? Corte com maldades ou é um corte, né, um costure com reconciliação? Pensa um pouquinho sobre isso. A sua língua é um bisturi ou sua língua é uma faca? Então, vemos aqui que o temor do Senhor é a base do autodomínio e todos esses ensinamentos preciosos nós trazemos aqui para você nessa manhã através do provérbio de número 25, tá bom? Que Deus abençoe você. Quero mandar um abraço para Raquel Matesco, a Márcia Balan, o Arnaldo que está aqui, a Rene Freitas Romero também que estão aqui. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Continue conosco nessa jornada linda através do livro de Provérbios. Amanhã vamos aprender Provérbios 26. Tá bom? Então continue conosco, aperte os cintos, abra o coração, deixa Deus falar com você. Não esquece de dar um joinha, apertar aqui no aviãozinho, compartilhar esse link com outras pessoas. Não esqueça de nos seguir através do YouTube, Instagram, Facebook e Spotify, Igreja Casa na Rocha. O pastor Giovani Júnior, coloca no Google, aparece todas as nossas redes sociais. Aqui no link de descrição também tem todas as informações para que você possa nos seguir através das redes sociais. Também tem as informações da nossa igreja, os horários de culto, as informações do nosso ministério, de como você pode colaborar conosco. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, a sua participação, a sua colaboração nesse ministério. Que Deus te abençoe, te prospere, te guarde e abençoe a sua vida. Você que entrou aqui no finalzinho, esse link, esse vídeo vai ficar à sua disposição. É só assistir novamente para que você pegue todo o conteúdo que foi falado nessa live através do Instagram, tá bom? Deus vos abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família. Feche os seus olhos, eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós terminamos, ó Deus, o livro de Provérbios, capítulo 25, agradecendo de todo o coração por tantos ensinamentos valiosos e preciosos que aprendemos ao longo desses 28 versículos do livro de Provérbios. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga, Pai, sabedoria do alto sobre o nosso coração, que essa sabedoria, esse conhecimento possa ser aplicado no nosso dia a dia, possamos ser pessoas sábias, prudentes, tementes a Deus, obedientes à Tua palavra, pessoas que vivem de fé em fé, de glória em glória diante do Senhor. Pai, levanta aquele que está caído, cura aquele que está enfermo, sara o ferido, restaura o Teu povo, opera milagres e maravilhas, atrai a Tua glória, a vida de cada um deles, Pai, que se levantem no Senhor em sabedoria, graça, prudência, inteligência espiritual, ó Deus, conhecimento da Tua vontade, sejam renovados, restaurados, avivados, tocados pelo Teu poder. É o que nós te pedimos de todo o coração, abençoando essas vidas que nos ouvem, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço para a Romildinha Ruiz, tá lá na praia também. Deus te abençoe, querida. Vocês fazem muita falta. Nós amamos muito vocês, tá bom? Grande abração, beijão. Deus seja com vocês, em nome de Jesus. Amém e amém.